Meu nome é Margarida e eu tenho 67 anos. No último fim de semana, minha nora me mandou dormir no sofá. No sofá da casa de praia que eu mesma paguei. Lembro do som da voz dela. Calma, mas cortante. Como se estivesse pedindo para eu passar o sal e não me entregando uma humilhação. O ar cheirava a protetor solar e camarão frito. Aquele tipo de cheiro que costuma significar família e risadas. Mas naquela noite, significava outra coisa. Distância. Meu filho Daniel estava ao lado dela, em silêncio, com os olhos colados na tela do celular. A porta da suíte principal se fechou com um clique atrás deles. E pela primeira vez na minha vida, me senti uma visita na minha própria família. Deixei minha pequena mala de rodinhas ao lado do sofá. Dobrei a manta que ela havia jogado ali como uma oferta de paz. E forcei um sorriso que doeu muito mais do que os meus joelhos jamais poderiam doer. Tentei dizer a mim mesma que não era nada. Talvez ela estivesse cansada. Talvez ele não tivesse percebido. Mas quando me deitei, as molas afundaram sob o meu corpo. O barulho foi mais alto do que os meus pensamentos. E eu não conseguia esquecer o tom de voz dela. Como se eu fosse uma obrigação, não uma mãe. Lá fora, as ondas do mar de Búzios continuavam sussurrando contra o vidro. Constantes. Implacáveis. E em algum lugar entre aquelas ondas e as batidas do meu coração, uma pergunta começou a se formar. Quando foi que a gentileza passou a exigir permissão? Virei meu rosto para a janela escura. Observei o reflexo deles na luz do corredor, duas silhuetas passando. Ouvindo as risadas deles, baixas e íntimas. E naquele momento de silêncio, algo dentro de mim mudou. Naquela noite, eu não perdi apenas o meu lugar para dormir. Eu perdi a ilusão de que ainda pertencia àquele lugar. A luz do sol da manhã invadiu a sala de estar, iluminando a poeira que flutuava no ar. Eu quase não havia dormido. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia a voz de Elaine de novo, afiada, desdenhosa. Levantei cedo, por puro hábito. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Fiz sofá, do jeito que eu sempre faço. Forte, preto, sem açúcar. A caneca estava lascada na borda. E de alguma forma, aquilo pareceu apropriado. Tomei um gole, de pé perto da janela, observando a maré subir, tentando me lembrar por que eu tinha vindo até aqui, para começo de conversa, para dar um presente a eles, uma chance de descansar, uma semana juntos, antes que o mundo nos engolisse de novo. Quando Elaine desceu as escadas, ela não me deu bom dia. Ela simplesmente abriu a geladeira, pegou seu leite de amêndoas e perguntou se eu tinha visto as sandálias dela. Eu disse que estavam perto da porta da varanda. Obrigada, ela disse num tom seco, já rolando a tela do celular. Daniel desceu alguns minutos depois, o cabelo ainda úmido do banho, olhando para mim como se não soubesse muito bem o que dizer. Ele murmurou, "Bom dia, mãe." E então perguntou a Elaine se ela queria comer umas tapiocas. Eu me ofereci para cozinhar, mas Elaine fez um gesto com a mão, me dispensando. Não, não, fique sentada, você já fez o suficiente. Ela disse isso com aquele sorriso educado que as pessoas usam quando querem dizer exatamente o oposto. Então eu fiquei ali, sentada, me sentindo como um móvel da casa, assistindo ao meu filho preparar o café da manhã para uma mulher que mal conseguia olhar na minha cara. O cheiro de manteiga derretida encheu o ambiente. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta. Fiquei apenas encarando a almofada do sofá ao meu lado, ainda amassada no lugar onde eu tinha dormido. Quando o café ficou pronto, Elaine colocou 3 pratos na mesa, um para ela, um para Daniel e um para a mãe dela, que havia chegado naquela mesma manhã. Você não se importa de sentar ali, se importa, dona Margarida? Ela perguntou, apontando para a ponta do balcão, perto da pia. Eu congelei por um segundo. Ah, claro que não. Eu disse baixinho. Minha voz soou menor do que eu pretendia. A mãe dela, uma mulher que eu mal conhecia, sorriu para mim, com aquele tipo de pena que tem gosto de vinagre. A Elaine me disse que a senhora está aproveitando muito a aposentadoria, ela comentou. Eu concordei com a cabeça, tentando engolir. Cortei um pedaço da minha tapioca, mas a comida parecia pesada na minha boca. Eu não conseguia evitar olhar para Daniel.
Ele mantinha a cabeça baixa, como se a comida no prato fosse a coisa mais importante do mundo. Mais tarde, naquela tarde, eles foram dar uma caminhada na praia. Eu fiquei para trás, dobrando toalhas e arrumando a cozinha. Ninguém me pediu para fazer isso, mas fazer alguma coisa me dava um senso de utilidade, por menor que fosse. Enquanto eu limpava a bancada, vi o recibo do aluguel preso na geladeira. 15 mil reais cobrados na minha conta. A minha caligrafia no comprovante dizia: férias em família. Juntos. Aquela palavra me fez rir baixinho, com amargura. O vento soprou forte lá fora, fazendo as janelas tremerem. Pensei no meu falecido marido, Antônio, em como ele costumava dizer: você não pode comprar o amor de ninguém, Margarida, mas com certeza pode pagar pelo conforto de todo mundo. Na época, eu tinha revirado os olhos, mas agora as palavras dele ecoavam como um aviso. Quando eles voltaram da caminhada, a areia grudada nos calcanhares. A risada de Elaine encheu a casa novamente. Eu queria acreditar que era genuína. Eu queria acreditar que tudo isso era só um mal-entendido. Mas naquela noite, quando Daniel perguntou se eu me importaria de olhar o filho deles, meu neto, enquanto eles saíam para jantar, só os dois, algo dentro de mim afundou. Eu sorri. Concordei com a cabeça. Disse para eles aproveitarem a noite. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio pareceu mais pesado do que o oceano inteiro lá fora. Sentei naquele mesmo sofá. O sofá que ela havia me destinado, ouvindo o som das ondas e o tic-tac do relógio, percebendo que em algum momento do caminho o amor havia se transformado em obrigação. E foi aí que a primeira dúvida real se infiltrou na minha mente. Não sobre a Elaine, mas sobre o Daniel. Porque às vezes o silêncio diz muito mais do que a traição jamais poderia dizer. A casa estava escura quando eles voltaram naquela noite. Eu tinha cochilado no sofá, com a televisão ainda brilhando fracamente. Ouvi as vozes deles antes mesmo de abrir os olhos. Baixas, cuidadosas, do jeito que as pessoas falam quando não querem ser ouvidas. Elaine estava rindo. Ela nem perguntou onde a gente estava, ela sussurrou. Viu só? Ela simplesmente aceita. A resposta de Daniel foi quieta. Ela só está tentando manter a paz, Elaine. Paz? Ela soltou uma risadinha afiada. Ela está velha demais para perceber qualquer coisa. Eu te disse. Assim que os papéis estiverem prontos, ela não vai poder impedir. O advogado disse que o laudo médico parece real. Só precisa da sua assinatura. Eu congelei. Prendi a respiração antes que pudesse evitar. Por um momento, achei que estivesse sonhando. Mas então Daniel suspirou. Aquele tipo de suspiro que vem da culpa, não do cansaço. Você acha mesmo que isso é necessário? Ele perguntou. Daniel, a voz de Elaine, se tornou suave, quase doce. A sua empresa está afundada em dívidas. Você quer perder a nossa casa também? Assim que a sua mãe for declarada incapaz de administrar os próprios bens, tudo fica mais limpo. A procuração te dá o controle total. Nós vendemos a casa dela, pagamos os empréstimos da empresa e estaremos livres. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Fiquei perfeitamente imóvel, com os olhos entreabertos, observando o reflexo deles na porta de vidro. Elaine tocou no braço dele. Não é como se a gente estivesse fazendo mal a ela. Ela vai ficar numa clínica de repouso, confortável, segura. Você mesmo disse que ela não pode morar sozinha para sempre. Ele não respondeu. Ficou apenas olhando para o chão. Quando eles subiram as escadas, eu continuei deitada ali, no escuro. O peso das palavras deles esmagando meu peito. Clínica de repouso. Incapaz. O meu próprio filho. Foi estranho. A primeira coisa que senti não foi raiva. Foi vergonha. Vergonha de ter criado alguém que conseguia ficar parado, enquanto outra pessoa planejava me apagar da minha própria vida. Sentei-me devagar, com as mãos tremendo. O relógio marcava 1h37 da madrugada. Olhei para o corredor. O celular da Elaine estava carregando no balcão da cozinha, a tela brilhando fracamente. Eu hesitei. Nunca fui uma mulher de bisbilhotar a vida dos outros, mas algo dentro de mim, aquele instinto silencioso que mantém as mães vivas há gerações, me disse para agir. O celular não estava com senha. Talvez ela confiasse demais. Ou talvez ela achasse que eu era ingênua demais para me importar. Abri as mensagens dela.
Meus dedos estavam gelados contra a tela. E lá estava. Mensagens para um contato salvo como Dr. Silveira, psiquiatra particular. Certifique-se de que o laudo mencione confusão mental e instabilidade emocional. Cliente Dona Margarida, idade 67 anos. O meu nome. A minha vida. Reduzida a uma linha no celular dela. Mais abaixo, outra conversa. Escritório de Advocacia Castro e Barros. Rascunho da Procuração de Plenos Poderes pronto. Precisamos da assinatura do Daniel. E então, a mensagem que fez o meu estômago revirar. Marcelo, assim que isso acabar, nós finalmente poderemos começar a nossa vida. Miami é só o começo. Eu não conseguia respirar. Tirei fotos de todas as mensagens, de todos os anexos de documentos. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Mandei tudo para minha velha amiga Lourdes, uma funcionária aposentada de cartório que tinha me ajudado com o inventário do meu marido anos atrás. Eu apenas digitei. Guarde isso em segurança. Não faça perguntas ainda. Então, coloquei o celular de volta no lugar. Exatamente como eu o havia encontrado. Fiquei sentada ali por muito tempo, observando a luz pálida piscar na parede. As ondas lá fora continuavam quebrando, constantes como a verdade. Quando o sol começou a nascer, fiz outro bule de café. Meu reflexo na janela da cozinha parecia mais velho, mais duro. Sussurrei para mim mesma. Ninguém vai me trancar em lugar nenhum. Uma gaivota gritou acima das ondas, como se fizesse eco à minha voz. Pela primeira vez em anos, senti algo afiado e vivo no meu peito. Não era medo, não era tristeza, era clareza. Elaine achava que eu era fraca, e Daniel achava que eu era cega. Os dois estavam errados. Naquela manhã, eu não era mais a mulher que tinha vindo à praia para dar um presente à família. Eu era a mulher que eles haviam confundido com alguém frágil, e eles estavam prestes a aprender a diferença. Na manhã seguinte, o ar cheirava a maresia e traição. Eu não disse uma palavra a ninguém. Fiz o café da manhã, como de costume. Ovos mexidos, pão na chapa, frutas. Minhas mãos se moviam sozinhas, enquanto minha mente repetia cada frase que eu tinha ouvido na noite anterior. Elaine entrou na cozinha balançando os cabelos, usando óculos escuros e aquele sorriso despreocupado. O sorriso que as pessoas usam quando acham que já venceram. Ela deu um beijo no rosto de Daniel. Disse a ele que precisava fazer algumas ligações sobre a papelada do seguro. Papelada do seguro. Eu quase ri. Servi o café dela, calma e firme. Vai querer leite? Perguntei. Só um pingo, obrigada. O celular dela vibrou. Ela virou de costas para mim, baixando o tom de voz. Sim. Terei os formulários reconhecidos em cartório até segunda-feira. Mexi meu café lentamente, a colher batendo na caneca, como o tic-tac de um relógio. Quando ela saiu da sala, olhei para Daniel. Você está carregando muita coisa nas costas, eu disse suavemente. Ele esfregou os olhos, concordando com a cabeça. É, as coisas estão difíceis no trabalho. A Elaine só está tentando ajudar. Claro, eu respondi. Ela é muito eficiente. Ele não percebeu a ironia no meu tom. Ele nunca percebia. Depois do café, eles levaram meu neto até o pier para ver os barcos. Assim que a porta se fechou, peguei o telefone fixo. Aquele modelo antigo, com fio e um pouco de chiado que faz a conversa parecer honesta. Liguei para Lourdes. Ela atendeu no segundo toque. Margarida, faz anos. A voz dela, sozinha, já me fez respirar melhor. Lourdes, eu disse baixinho, eu preciso da sua ajuda e da sua discrição. Contei a ela tudo o que eu tinha descoberto. Cada palavra. Eu podia ouvir o barulho da caneta dela anotando tudo do outro lado da linha. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. E então disse, vou ligar para um amigo, que ainda trabalha no escritório Castro e Barros. Vamos confirmar se esse rascunho de procuração existe mesmo. Não enfrente os dois ainda. Não até você ter algo legal nas mãos. Algo legal? Eu repeti. Pode deixar comigo. Desligamos o telefone. E pela primeira vez em muito tempo, senti o chão firme sob os meus pés. Naquela tarde, caminhei pela beira do mar. O céu estava cinza, as águas agitadas. Deixei o vento bater no meu rosto até arder. Existe uma certa paz na dor que você escolhe para si mesma. Ela te lembra o que é real.
Ao pôr do sol, eu já tinha um plano. Quando voltei para dentro, Elaine estava sentada no sofá. O mesmo sofá que ela tinha me mandado dormir. Com o notebook aberto no colo, nós vamos nos encontrar com a funcionária do cartório amanhã, ela disse casualmente. Vão ser só algumas coisas de rotina da casa. Nada demais. Eu sorri, fingindo não entender. Claro, você resolve essas coisas tão bem. Ela olhou para cima rapidamente, talvez sentindo algo de diferente em mim. A senhora está bem? Nunca estive melhor, respondi. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, sentindo cada segundo no relógio contar o tempo até o dia de amanhã. Pensei no meu marido, em como nós construímos tudo o que tínhamos do zero, em como ele costumava dizer: você não pode ensinar as pessoas a te respeitarem, Margarida. Você tem que exigir isso delas. Percebi que eu tinha passado anos demais conquistando conforto e tempo de menos defendendo a minha dignidade. Na manhã seguinte, passei uma blusa azul clara que usei no velório do meu marido. Liguei para Lourdes de novo. Você consegue fazer aquele seu amigo encontrar com a gente no momento das assinaturas? Eu perguntei. Já está combinado, ela disse. E Margarida? Certifique-se de ser a última a assinar qualquer coisa. É aí que está a armadilha. Eu sorri. Eu não pretendo assinar absolutamente nada. Quando Elaine avisou em voz alta que a funcionária do cartório estava chegando, deixei minha xícara de café na pia. Passei um pano na bancada. Meu coração estava em paz. Olhei ao redor da cozinha uma última vez, a luz do sol refletindo na chaleira. As fotos de família na porta da geladeira. Eu pensei, se eles queriam tirar tudo de mim, deveriam ter começado tirando a minha coragem. Porque agora eu tinha um plano e não tinha medo de usá-lo. A mulher do cartório chegou um pouco antes do meio-dia. Era uma mulher de meia idade, vestindo um terninho azul marinho. O tipo de pessoa que parecia já ter visto todo tipo de drama familiar do mundo e aprendido a não se importar. A pasta dela se abriu com um clique. Como o início de um julgamento, Elaine a guiou até a mesa de jantar. Só vamos precisar de algumas assinaturas, ela disse de forma animada, colocando 3 pilhas perfeitamente alinhadas de papel sobre a mesa. Daniel veio logo atrás, pálido, como se tivesse dormido ainda menos do que eu. Eu servi suco para todo mundo. O velho hábito de anfitriã, falando mais alto. Hospitalidade, mesmo quando você está servindo a sua própria traição. Dona Margarida, a mulher do cartório, disse gentilmente. Estes são apenas documentos de rotina. Procuração, gestão de bens e algumas autorizações financeiras. Eu sorri. Agradeço por me explicar, minha filha. Gosto de saber o que estou assinando antes de pegar na caneta. O maxilar de Elaine ficou tenso. São só formalidades, Dona Margarida. Para emergências, a senhora sabe, caso aconteça alguma coisa, eu me sentei de frente para ela, com as mãos cruzadas, educadamente sobre a mesa. Isso é muito atencioso da sua parte. Por um momento, ninguém se mexeu. O ar ficou pesado. Como a calmaria antes de uma tempestade de verão, antes de começarmos, eu disse, enfiando a mão na minha bolsa. Eu também trouxe alguns papéis. Coloquei uma pasta parda em cima da mesa e a abri. Lá dentro estavam as capturas de tela impressas, as mensagens entre Elaine e o Dr. Silveira, os e-mails trocados com o escritório de advocacia e as mensagens enviadas para o Marcelo. Eu não disse uma única palavra. Deixei que o silêncio fizesse todo o discurso por mim. O rosto de Elaine perdeu toda a cor. Os olhos de Daniel correram para ela. E depois para mim. Mãe, o que é isso? Isso, eu disse com a voz calma, é a verdade. E eu achei que hoje seria um bom dia para trazer, lá para a luz. Elaine deu uma risada nervosa. Isso é ridículo. Isso pode ser falso. Não é. Eu a cortei. Eu enviei tudo para um advogado ontem à noite. Ele verificou o escritório e o médico. Ambos estão sob investigação agora. A propósito, a Lourdes garantiu que isso acontecesse. A mulher do cartório se mexeu na cadeira, claramente desconfortável. Talvez seja melhor eu. Não, eu disse. De forma gentil, mas firme. Por favor, fique. Você é uma testemunha agora. Hélène se virou para Daniel. Você contou para ela. Você prometeu. Eu não contei nada para ela, ele respondeu, com a voz falhando. Então como ela sabe?
Eu ouvi vocês, eu disse. Cada palavra sobre o laudo médico falso, o plano para me declarar incapaz, a parte em que vocês venderiam a minha casa para pagar as dívidas da empresa. Os olhos de Elaine se estreitaram. A máscara dela finalmente caindo. Você estava espionando atrás da porta. Eu estava sobrevivendo, respondi. Por um instante, ninguém falou. Então ela se encostou na cadeira, cruzando os braços. Você acha que pode provar alguma coisa? Você está velha, Margarida. Mal consegue cuidar do seu próprio dinheiro. Por que você acha que o Daniel resolve tudo para você? Porque eu confiava nele, eu disse, virando o rosto para o meu filho. E essa confiança foi o que vocês estavam prestes a vender por uma assinatura. Os lábios de Daniel tremiam. Mãe, ela me disse que era só uma papelada. Eu não sabia que ela... Sabia sim. Minha voz embargou. Não de raiva, mas de coração partido. Você sabia que tinha algo de errado, mas escolheu desviar o olhar. E essa é a parte que mais dói. Elaine bateu a mão na mesa com força. Você acha que pode destruir a gente? Você vai arruinar o seu próprio filho. Você sabe o que acontece se isso vier a público? Eles vão investigar os negócios dele, os contratos que ele fez com a prefeitura. Ela parou, mas já era tarde demais. Daniel virou a cabeça bruscamente na direção dela. Que contratos? Hélène congelou. O silêncio que se seguiu foi afiado o suficiente para cortar vidro. O que você fez, Elaine? Ele perguntou em voz baixa. Ela hesitou. Nada grave. Só uns ajustes, umas notas fiscais. É normal. Todo mundo faz isso. Fraude em licitação, eu disse baixinho. É assim que se chama. O rosto de Daniel ficou branco. Meu Deus. Elaine se levantou de repente. A cadeira, raspando no chão de forma estridente. Não venha se fazer de inocente. Você assinou os papéis também. Você vai afundar junto comigo. A sala pareceu girar. Olhei para o Daniel. Minha voz estava firme. Ela tem razão sobre uma coisa. Vocês dois são responsáveis. Mas ainda existe uma diferença entre a culpa e a vergonha. A culpa pode ser lavada e paga, Daniel. A vergonha fica para sempre, se você continuar se escondendo. Ele ficou me encarando, com os olhos marejados. O menino que eu um dia conheci piscando por trás do homem em que ele havia se transformado. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu continuei. Eu só quero o meu nome de volta. E a sua consciência? A funcionária do cartório limpou a garganta. Devo destruir esses papéis da procuração? Sim, Daniel disse, com a voz grave. Todos eles. Hélène se virou para elle, en choc. Você não pode fazer isso. Mas ele não olhou para ela. Ele olhou para mim. Mãe, eu vou contar a verdade sobre os contratos da prefeitura. Sobre tudo. As lágrimas queimaram meus olhos, mas eu não deixei que caíssem. Então você finalmente voltará a ser meu filho. Elaine gritou. Empurrou a cadeira para trás e saiu marchando, batendo a porta da frente com tanta força que os quadros na parede tremeram. Daniel se sentou devagar, com a cabeça entre as mãos. Me perdoa. Eu sinto muito. Estiquei a mão por cima da mesa e segurei a mão dele. Oisai. Lá fora, um trovão ecoou sobre o mar. A tempestade finalmente tinha chegado. Mas do lado de dentro, pela primeira vez, eu senti o ar ficar limpo, porque a justiça, eu aprendi, nem sempre vem da raiva. Às vezes, ela vem do amor que se recusa a ficar em silêncio. 3 meses se passaram desde aquela tarde de tempestade. O caso da Elaine foi a julgamento primeiro. Ela tentou se fingir de desentendida, mas as provas falaram mais alto que as palavras dela. E-mails, transações financeiras, laudos médicos falsificados. Ela foi condenada a vários anos de prisão por fraude e falsificação de documentos. Eu não fui à audiência. Tem certas coisas que a gente não precisa ver para acreditar. Daniel veio me procurar uma semana depois, vestindo o mesmo terno cinza que ele usou no velório do pai. O rosto dele parecia 10 anos mais velho. Ele contou a verdade, cada palavra, e fez um acordo de delação premiada com a justiça. O acordo o livrou da prisão, mas o deixou com multas pesadas e uma vida inteira de reconstrução pela frente. Quando ele terminou de falar, ele disse baixinho: eu só queria proteger todo mundo. Mãe, eu só não percebi que estava destruindo você. Toquei o rosto dele. Do mesmo jeito que eu fazia quando ele era menino, todos nós nos perdemos no caminho, Daniel.
O truque é encontrar o caminho de volta antes que seja tarde demais. Ele concordou com a cabeça, com as lágrimas presas nos cílios, e pela primeira vez em meses eu o abracei sem hesitação. Eu me mudei de volta para minha casa, a casa que Elaine queria vender. Pintei as paredes de novo, troquei as cortinas velhas e plantei mudas novas de hortênsias no jardim da frente. Toda manhã eu as rego enquanto o sol nasce. O silêncio tem uma sensação diferente agora. Não é um silêncio vazio, é um silêncio merecido. Às vezes, o Daniel e o meu neto vêm me visitar nos fins de semana. O menino adora me ajudar no jardim. Ele é novo demais para entender o que aconteceu, e talvez seja melhor assim. A infância deve permanecer intocada pelos pecados dos adultos. Uma tarde dessas, enquanto estávamos guardando as ferramentas, Daniel se virou para mim e disse: "Você podia ter acabado comigo, mãe. Você não fez isso." Eu sorri levemente. "Você se puniu muito mais do que eu jamais conseguiria." Ele concordou com a cabeça, olhando para a terra debaixo das unhas. "Eu só espero que um dia você consiga me perdoar." "Eu já perdoei", eu disse, "no exato momento em que você escolheu contar a verdade." Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. O ar tinha cheiro de chuva e grama cortada. Observei o céu passar de dourado para violeta e pensei em tudo que eu havia perdido e em tudo que eu havia conseguido manter. As pessoas falam sobre vingança como se fosse uma vitória, mas a vingança queima quente e rápido, e quando acaba, tudo o que sobra são cinzas. A paz, por outro lado, a paz é mais silenciosa. Leva tempo, paciência e um pouco de fé. E sentada ali, ouvindo o som dos grilos, eu finalmente entendi algo que meu marido costumava dizer: a justiça não é barulhenta, Margarida. Ela é constante como a maré. Ela sempre volta. Então, deixei a noite se acomodar ao meu redor, suave e certa, e sussurrei para mim mesma: eu não venci lutando. Eu venci permanecendo firme. Obrigada por assistir. Se você gosta dessas histórias de drama, familiar e superação, por favor, se inscreva no canal e me acompanhe para mais histórias todos os dias.